Expor-se ao sol durante alguns minutos para escapar do frio intenso. Por causa disso, 9 trabalhadoras foram demitidas de uma empresa do setor agroindustrial. O caso aconteceu em Forquilinha, no sul de Santa Catarina. Eu e a equipe do Justiça em Movimento fomos até lá para conversar com algumas dessas trabalhadoras. A temperatura dentro da fábrica estava em 6 graus, dentro da fábrica. E o produto nesse dia estava de 3 graus, saindo do lado de trás, onde sai, vindo na correia, chegando ao ponto de ser cortado a 3,5, mas quando ele caía na correia, de 3 graus. Aí chamamos um encarregado, botou o termômetro e viu que realmente estava 3 graus, ele considerou que estava frio demais. E assim, aí havia dias que nós não aguentava mais, então nós chegava a largar bacias na correia com água quente para cada uma das funcionárias e pondo a mão dentro para esquentar, para poder dar continuação ao produto. Então, assim, devido a isso, nós havíamos estar se prejudicando cada vez mais, mas nós não tinha como trabalhar se não fizéssemos isso. E falar não adiantava, porque mais do que nós já havia falado, não adiantava. Então, nesse dia, nós resolvemos se reunir entre as 9 e mais a correia inteira para saímos para fora, pedimos para abaixar, não adiantou, eles falaram que ia arrumar, não adiantava de nada, avisamos o encarregado, avisamos apoio de linha, avisamos os ITOs, que todos são responsáveis, mesmo assim não adiantou. Muitas de nós, assim, inclusive as 9, não aguentaram e saímos para fora, para podermos nos esquentar minutos no sol. E nem esquentamos, realmente nem esquentamos. Eles alegam que nós esquentamos, mas nem chegamos a esquentar no sol quando foi acionado o gerente geral lá, que nós estaríamos fazendo uma greve devido ao frio. Quando a isso, eles nos abordaram e levaram nós para a sala ao lado, e ele, curto, grosso, cavalo, desumano, nem deixou nós falar, nem deixou nós se defender. Só disse que tudo que nós falássemos naquela hora seria pior para nós. Encaminhou nós para o setor pessoal por justa causa. Aí demitiu nós por justa causa e mandou nós procurar nossos direitos. E estamos até hoje, então, procurando nossos direitos. Essa atitude deles é uma atitude para colocar medo nos demais, nos colegas de vocês, para que outras pessoas não reclamem ou não tomem uma atitude como vocês tomaram? Sim, porque naquela época ali o pessoal estava revoltado e foi feita uma votação, né, ser criado o sindicato, e eles tinham votado contra a Seara por causa do frio, que eles também estavam reclamando muito, e teve bastante voto, né, contra a Seara, por causa que eles faziam greve por causa do frio, e ele botou medo no pessoal através de nós, porque como ele demitiu por justa causa nós, os outros ficaram com medo, e foi aonde que eles se aquietaram, ficaram com medo de ser demitido também por justa causa. Até no dia ele falou, eu falei para ele se ele podia fazer isso aí, né? Botar nós às 9, por justa causa. Ele disse que para ele, o gerente falou que para ele era indiferente. Como saía 9, entrava 9. Para ele não fazia diferença. Ele foi bem grosso mesmo, bem ignorante. Ainda no mesmo dia, o supervisor chegou em mim explicando que não sei aonde, lá fora, um frigorífico lá para o exterior, que o pessoal trabalhava sem luva de lã e era bem pior que nós achávamos ainda, que estava reclamando ainda, né? Eu acho assim, devido no momento que o trabalhador chega a procurar um serviço, está trabalhando, está disposto a trabalhar, tu vai trabalhar porque tu precisa, não por um esporte, por um lazer, por nada disso. Tu trabalha porque tu precisa. Frio dói. Oi, como dói. Eu, como era nova, que entrei, 9 meses de empresa, né? Como eu falei para o gerente, ele dizia assim, eu estou saindo daqui traumatizada. É meu primeiro emprego e traumatizada. Porque eu gostava, eu não era nem sócia do sindicato. Eu não era. Porque eu era a favor da empresa, estava começando agora. Queria começar a minha vida, né? Que eu tinha ficado viúva, tinha 2 filhos pequenos, então eu queria trabalhar. Como eu falei para o gerente, eu não quero ir para a rua. Mas ele fez. Ele disse que tanto fazia tirar 9 e botar 9 no outro dia. E é fácil mesmo. Só porque ele tirou as 9 melhor da correia. Eu tinha 9 meses, mas eu fazia o serviço de uma de 10 que não fazia. Que tinha gente ali com 7, 8 anos de firma, não sabia ir para uma balança, não sabia escolher um peito lá embaixo. E eu fiz, elas estão aí de cima como eu faço. Para te ver que eu estou trabalhando em outro frigorífico. Tá? Porque a temperatura é bem melhor. A empresa, no começo, fez de tudo para tentar dizer que não era um acidente de trabalho, né?
Daí eles me levaram no médico, os médicos comprovaram, não tinham como provar que não era acidente de trabalho. Daí eles exigiam que eu fosse num psiquiatra, que o meu problema do braço mais era da minha cabeça. Eu fui no psiquiatra e o psiquiatra deu com os 2 pés neles. Psiquiatra lá, me levaram um psiquiatra em Curitiba e me levaram um psiquiatra em Florianópolis. Aqui de Criciúma mesmo, o psiquiatra perguntou se eles eram loucos. O que é que tinha a ver o meu problema do braço, esse atrofiamento, com a minha cabeça? Nada a ver, eles disseram. Ela podia estar com um trauma muito maior por causa da doença. Só porque eu me apego muito com Deus, né? Tenho muita fé e sei que Ele não vai me abandonar. Mesmo nas situações difíceis que eu estou passando, cada dia que passa é um dia mais difícil que o outro. Esse quadro descrito pela Valdirene, ele é comum em praticamente todas as empresas do ramo, ou seria um caso que só ocorreu na empresa que ela trabalha? É comum, acho que é mais comum do que parece em quase todas as empresas. Logicamente, tem umas que pode ser pior, o tratamento é dado ao trabalhador. Pelo que eu soube, já em várias empresas, é comum que se tenha um descaso pela doença, é comum que se diga que é problema a pessoa tem problema psicológico, e, na verdade, o que se sabe é que a pessoa acaba tendo problema psicológico pelo problema que é causado fisiologicamente, ela acaba, coitada, ficando numa situação que tem problema psicológico. É comum que as empresas não reconheçam a doença, né? Então, eu acho que é mais comum, como para todas as empresas, não é um caso isolado, não. Como o Estado deve agir na prevenção desses danos, muitas vezes irreversíveis à saúde dos trabalhadores? A solução seria impor indenizações financeiras mais rigorosas? Confira o que dizem especialistas logo após o intervalo no nosso último bloco.